nesse sentido para evitar que um pequeno probleminha vire um baita de um problemão. Então o indicador ele serve para que a gente consiga fazer essas averiguações, esses entendimentos e atue sobre isso. Por que implantar indicadores? Então nós temos aqui alguns motivos para ter referenciais e poder comparar a empresa para saber se está indo bem ou indo mal. E aqui, esse modelo que a gente chama de níveis de consciência de uma empresa, conforme a empresa vai evoluindo na sua mentalidade. Quando a gente fala mentalidade, é como a empresa processa as suas informações, tem resultado e assim por diante. E ela passa por 4 grandes níveis. Desempenho imprevisível, é meio aleatório, ou no forceps. Desempenho instável, uma hora acontece, outra hora não acontece. Desempenho controlado, quando eu já consigo pelo menos gerir as minhas variáveis internas. E alto desempenho em busca de melhoria. Tá? Então são esses 4 níveis. Quando a gente tem um desempenho imprevisível, é o quê? O que acontece aqui? Não tem controle, baixo aproveitamento, não tem orçamento, não tem gestão de custos e não tem PDCA. Ou PMG, Planejamento, Monitoramento, Análise e Gestão. Uma empresa que está nessa situação, o desempenho pode vir ou pode não vir. Vai depender muito de quem está na frente puxando. Tá? É isso, porque daí a pessoa vai puxando, mas se ela virar as costas, dificilmente as coisas acontecem. Se tirar metade dos gestores durante 2 meses, vão fazer uma excursão, como é que fica o desempenho? Como os gestores têm uma mentalidade puxam, funciona, se não puxa, não funciona. Então, isso é desempenho imprevisível. Instável, ela já avalia o desempenho, já tem uma ideia de qual é o desempenho, se está alto ou está baixo, já está começando a construir indicadores, avalia custos, busca informações e trata efeitos. Existe uma diferença bem grande, principalmente o Monteiro sabe bem das ferramentas de qualidade, entre efeito e causa. Efeito e causa são coisas diferentes. Então, efeitos é tudo aquilo que a gente consegue enxergar. Causa, às vezes, está 2, 3, 4, 5 camadas abaixo do efeito. Quem lida aqui com equipamento sabe disso. Né? Às vezes, você está com um probleminha de regulagem que você vê aquilo, mas o problema está muito mais embaixo do que a gente imagina. Então ela já trata pelo menos o efeito. No desempenho controlado nós já temos indicadores, já tem referência, já tem métrica, meta, já faz gestão do orçamento, tem os custos sob controle, ou seja, a gente controla o custo. O CMV, o CPV, lá, custo das mercadorias vendidas é 43,5. Então a gente faz gestão do 43,5. Olha, o estoque é tanto. Olha, o custo de despesas é tanto. Então a gente tem controle disso. Se ele estoura, a gente vai olhar o que aconteceu. PDCA, o PMG implantado, avaliação de causas. Aqui eu já olho a causa, não só o que eu enxergo. Tomo ação. Então aqui eu já tomo ação na causa, não só no efeito. E aí nós temos aqui o que faz parte aí de, sei lá, 3, 4, 5% das empresas do país, que é as empresas que já têm governança, ou seja, não tem fraude, tem compliance, que é controlar essas questões de controle interno, desvio de recurso, conduta, código de conduta, tem transparência, tem o cockpit de indicadores, que é onde eu enxergo tudo, todo mundo tem acesso, inclusive às vezes é divulgado esse cockpit quando a empresa tem capital aberto. Planejamento de longo prazo, melhoria contínua e ciclo virtuoso. Com isso que a gente veio fazer aqui hoje, a gente acerta esses pontos aqui, tá? Então, esses pontos aqui são os pontos que a gente está tentando trazer, não é uma planilha, são como o processo até chegar no indicador vai funcionar. Então, a gente não vai só fazer o indicador, a gente vai refletir sobre o indicador e tomar ação sobre ele. E eu não venho aqui, eu sempre falo isso, vai dar trabalho. Vai ser estressante, vai ser chato. Muitas vezes a gente faz uma reunião, às vezes acontece, o próprio Richard, tem um mês para os caras devolverem com a lista de clientes atualizada. O trabalho não é a reunião, o trabalho é o que acontece depois do encontro. Mesma coisa o indicador, trazer, fazer, é só o start. O trabalho acontece pós isso. Amanhã a gente vai sentar e vai passar a tarde mexendo no processo orçamentário. Então, tem reuniões que são de trabalho, como essa, mas tem outras que vão acontecer depois do evento. Que é esse caso que, como vocês têm que fazer o curso, são 7 horas de curso. O trabalho acontece nessas 7 horas, ali foi só o start no ápice. Então, a gente vai atacar esses pontos. Por onde que a gente vai começar? Tá? Então, a gente vai ter um start aqui. O ponto para a gente começar, pessoal, é a gente começar a controlar as coisas de uma maneira que seja mais, a gente chama de profilática, ou preditiva ou preventiva. Que é assim, eu
controlo a minha pressão ou, enfim, para que não estoure, eu tenho um problema depois. Então aqui, ó, a gente vai planejar, lembra do planejamento estratégico? Tinham metas lá, não tinha? Então a gente fez isso aqui. A gente tem que acompanhar essas metas. Tem que olhar se a gente está na direção delas, inclusive se elas fazem sentido com a nova realidade do mercado. Beleza, eu averigo tudo que aconteceu realizado, e aí é o seguinte, tá ruim, corrijo, tá ok, mantenho. Então a gente vai olhar para aquilo que a gente planejou e vai começar a fazer o acompanhamento, o monitoramento disso que está sendo feito. E aí, para que isso aconteça, a gente não vai esperar um mês virar, não, a gente vai ter o que a gente chama de pontos de checagem antes do mês. Então tudo que a gente conseguir trazer para menor frequência possível, e aí possibilidade é o que a gente consegue fazer com o recurso de hoje, a gente vai puxar a frequência, para evitar que chegue no final do mês, no final do ano, pô, não deu o resultado, tá, mas por que não deu? Aí fica o que a gente chama de gestão IML, né? Você vai dissecar o morto, já foi. Então a gente precisa fazer o acompanhamento mais breve possível. E aí, nesse sentido, para evitar que um pequeno probleminha vire um baita de um problemão, então o indicador ele serve para que a gente consiga fazer essas averiguações, esses entendimentos e atue sobre isso. E aí, principalmente lá no PDCA, ou PMAG que a gente fala, é a parte de análise. Então aqui, pessoal, o que eu quero dizer para vocês? Não se apeguem ao nome do indicador, se ele é verde, amarelo, não importa. Vocês têm que entender o que ele quer dizer. Então hoje a gente vai explorar um pouco isso aqui. A gente vai olhar o indicador e vai dizer assim, ó, o que quer dizer, exemplo, R$180 mil de custos acima do orçamento. A gente vai trazer isso aqui, quer dizer que de todas as contas que estouraram no mês, a soma deu R$180 mil. Isso representa X% da lucratividade. Então a gente sabe onde está estourando. E aí a gente vai decantar é tipo, chegar no menor nível possível para entender o que está ali dentro. Ó, foi R$2 mil de hora extra, foi X que a gente comprou isso e aquilo, foi isso aqui que foi uma contratação a mais, foi isso aqui. Então a gente vai trazer essa abertura, tá? Nessa análise aqui. Então a gente vai trazer e cruzar vários dados. Então não é para a gente trazer só o dado para cá. O dado ele é frio, a gente vai comparar esses dados para entender se eles estão bem. E é isso aqui, ó. Então a empresa que se chama Data Driven, ou orientada a dados, é a gente ter as maiores contas ou maiores impactos da nossa empresa e começar a olhar eles. Então o custo da mercadoria vendida, que tem a ver com processamento das meninas nas máquinas, das máquinas aqui, mais a questão de matéria-prima, 65%, quadro pessoal representa 21% da nossa receita, frete 4%. A meta de custo de mercadoria era 63%. Por que desviou? Ah, nós tivemos um problema de aumento de custo por lote de 2,5%. Então a gente começa a entender por que as coisas aconteceram. E a gente começa a pegar essas coisas e atuar sobre elas. Quadro pessoal, reduzir o quadro pessoal em 3% até dezembro, mantendo o acordo de nível de serviço. Então, todas as ações, todas as ações elas vêm a partir da quanto foi, quanto deveria ser. Então a gente começa a fazer essa comparação, lembra que eu falei da referência, tá bom? E como que a gente constrói um indicador, pessoal? O indicador, primeira coisa, esqueçam isso aqui, ó. Primeiro, não olha para isso aqui, olha só. O mais importante é saber por que o indicador existe. Exemplo, esse é bem simplinho, né? Mas ó, o que é o percentual de lucratividade? Representa o quanto a empresa teve de lucro do valor total faturado no período depois de contar todos os custos e despesas empregadas no período. Tem que saber o conceito. Do conceito, você vai analisar como que se calcula. Tá? Então, por exemplo, qual a base de cálculo? Lucro líquido por receita líquida. Então, eu vou dividir lucro líquido por receita líquida, vai ter um percentual. Frequência, mensal no mínimo. A área comercial é uma das principais responsáveis. Como conseguir? Lucro líquido, demonstrativo de lucro líquido, que é a primeira base de cálculo. Demonstrativo de resultados, DRE. Receita líquida, demonstrativo de resultados, DRE. Tem coisas que você vai buscar num lugar e cruzar com outro lugar. E onde e quando utilizar? Área comercial e área de controladoria. Benchmark, depende de orçamentos e segmentos de cada empresa. Cada empresa vai ter uma lucratividade, né? Então, do setor automotivo é uma, do setor eletrônico é outra, do setor têxtil é outra. Cada empresa tem uma lucratividade, serviços é outra, enfim. Então, qual que é o ponto aqui, pessoal? Nós precisamos entender o conceito e essa brincadeira aqui nós já trouxemos para vocês aqui.
trazendo com base em benchmark, são mais de 20 anos trabalhando, já trazendo, olha, o ideal é controlar isso aqui dessa forma, a conta é essa por essa. Qual que é o papel de vocês? Tá, onde é que está esse dado?